Notícias: Justiça determina prazo de 15 dias para o Ministério Público decidir sobre operação criminal envolvendo Deolane Bezerra e Solange Alves Bezerra. Neste momento, o futuro da Deolane e sua mãe Solange Alves Bezerra está nas mãos do Ministério Público, e a juíza Andrea Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, está trabalhando rigorosamente para que o Ministério Público tome decisão dentro de 15 dias, e disse que a justiça no Brasil deve se cumprir. Deolane neste momento pensa que a vida lhe deu as costas, as consequências estão lhe seguindo, porque tudo para ela está difícil. E veja o que realmente aconteceu com Deolane e sua mãe Solange Alves Bezerra. Ninguém esperava por isso acontecer, a situação piorou. Mas antes de aprofundarmos a notícia, sinta-se cumprimentado, e seja bem-vindo ao canal Revela Brasil. Inscreve-se no canal e ativa o sininho de notificações para ficar sempre atualizado a partir do nosso canal. E não se esqueça de deixar o seu comentário e partilhar a notícia para alcançar mais pessoas. A juíza Andrea Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, concedeu um prazo de 15 dias para que o Ministério Público tome uma decisão sobre a operação que envolve a influencer Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Alves Bezerra. Este desdobramento judicial ocorre em meio a uma crescente atenção da mídia e do público sobre o caso, que levanta questões sobre possíveis irregularidades. A Operação Integration investiga as ligações de Deolane e sua mãe, Solange Bezerra, com o crime de lavagem de dinheiro e outros delitos graves. Desde que as investigações começaram, a influenciadora tem enfrentado uma batalha legal intensa. O objetivo da família era trancar o inquérito policial, uma estratégia que poderia pôr fim ao que elas consideram um pesadelo. Entretanto, a juíza Andrea Calado, responsável pelo caso, negou o pedido de Deolane e Solange, afirmando que a solicitação era totalmente descabida e injustificada no estágio atual do processo. Essa decisão reflete uma continuidade das dificuldades enfrentadas por Deolane, que já havia tentado anteriormente se desvincular das acusações. A operação em questão está centrada em investigações que supostamente apontam para irregularidades financeiras e administrativas relacionadas a Deolane e Solange. Deolane Bezerra, que se destacou nas redes sociais com sua atuação como advogada e influencer, possui um vasto número de seguidores e uma presença marcante na mídia. Sua mãe, Solange, também ganhou notoriedade, particularmente por sua relação com a filha, e por sua participação em diversas polêmicas. As alegações que motivaram a operação trouxeram à tona debates sobre a conduta das duas e o impacto de suas ações no cenário público. A determinação da juíza Andrea Calado da Cruz para que o Ministério Público se pronuncie dentro de 15 dias é uma resposta à urgência que envolve o caso, que pode ter repercussões significativas para as envolvidas. A notícia da operação rapidamente se espalhou nas redes sociais, provocando reações diversas. Fãs e críticos de Deolane e Solange expressaram suas opiniões sobre o caso, gerando um clima de especulação e expectativa. Enquanto alguns defendem a inocência das duas, outros pedem uma investigação rigorosa e transparente. O impacto das redes sociais na percepção pública do caso não pode ser subestimado. Especialistas em comunicação e direito têm comentado sobre como a imagem de Deolane, construída ao longo dos anos nas plataformas digitais, pode ser afetada por esse processo judicial. O caso se torna um exemplo emblemático de como a visibilidade na mídia pode estar intrinsecamente ligada a questões legais. Com o prazo de 15 dias estabelecido pela juíza, a pressão agora recai sobre o Ministério Público, que deve analisar as alegações e evidências apresentadas. A expectativa é que a instituição emita um parecer claro sobre a situação, o que pode incluir a abertura de uma investigação formal, ou a decisão de arquivar o caso. A resposta do Ministério Público não apenas determinará os próximos passos legais, mas também influenciará a narrativa pública em torno de Deolane e Solange. A possibilidade de uma investigação mais aprofundada pode gerar ainda mais atenção da mídia e das redes sociais, intensificando o escrutínio sobre a vida das duas. A determinação da juíza Andrea Calado da Cruz para que o Ministério Público se manifeste em 15 dias destaca a importância da transparência e da justiça em casos que envolvem figuras públicas.
À medida que o prazo se aproxima, a sociedade observa com expectativa o desenrolar dos eventos. A determinação da juíza Andrea Calado da Cruz para que o Ministério Público se manifeste em 15 dias destaca a importância da transparência e da justiça em casos que envolvem figuras públicas. À medida que o prazo se aproxima, a sociedade observa com expectativa o desenrolar dos eventos. A presença massiva de Deolane Bezerra nas redes sociais não apenas solidificou sua carreira como influencer, mas também a expôs ao escrutínio público. As plataformas digitais têm um papel crucial na formação da opinião pública, e as reações nas redes sociais podem afetar a percepção do caso em tempo real. Comentários, memes e análises de especialistas se acumulam, moldando a narrativa em torno de Deolane e Solange. Essa situação ressalta a complexidade do fenômeno das celebridades digitais, onde a linha entre a vida pessoal e profissional é frequentemente borrada. O impacto de uma investigação legal pode reverberar na imagem pública de uma influencer, afetando não apenas sua credibilidade, mas também seus empreendimentos e parcerias comerciais. As implicações legais da operação vão além do que pode ser decidido pelo marcapasso nos próximos dias. Se a investigação avançar e se forem confirmadas as irregularidades, as consequências podem ser severas, incluindo sanções legais e um possível impacto financeiro. Além disso, a situação pode abrir precedentes sobre a responsabilidade de figuras públicas em relação às suas práticas administrativas e financeiras. Socialmente, o caso também provoca reflexões sobre a ética no uso das redes sociais. A ascensão de influenciadores digitais trouxe à tona questões sobre a responsabilidade que essas figuras têm ao se envolver em ações que podem ser interpretadas como antiéticas ou ilegais. A sociedade está atenta a como os valores de transparência e responsabilidade são aplicados a essas novas formas de celebridade. A atuação da justiça neste caso é de suma importância. A juíza Andrea Calado da Cruz, ao estabelecer um prazo, demonstra a necessidade de agilidade em um processo que pode impactar a vida de pessoas públicas. É fundamental que o sistema judicial mantenha sua imparcialidade, garantindo que todas as partes envolvidas sejam ouvidas e que as decisões sejam fundamentadas em evidências concretas. A expectativa é que, ao término do prazo de 15 dias, o Ministério Público apresente um parecer que não apenas esclareça a situação, mas que também reforce a confiança da sociedade nas instituições. A transparência do processo judicial pode ajudar a mitigar a especulação e a desconfiança que muitas vezes cercam casos de figuras públicas. Independentemente da decisão do marcapasso, o futuro de Deolane e Solange Bezerra pode ser profundamente impactado. Uma investigação formal pode levar um longo processo legal, enquanto a falta de evidências poderá permitir que ambas sigam em frente com suas carreiras, embora a sombra das alegações ainda possa pairar sobre elas. A maneira como Deolane e Solange lidam com a situação nas redes sociais também será um fator crucial em como o público as perceberá. A habilidade de gerenciar crises e comunicar-se efetivamente com seus seguidores pode ser determinante para a restauração de suas imagens e a continuidade de suas atividades profissionais. O caso envolvendo Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Alves Bezerra, é um exemplo claro das complexidades que envolvem a intersecção entre fama, responsabilidade e legalidade. À medida que o prazo de 15 dias avança, a sociedade se mantém atenta, ansiosa por esclarecimentos e desdobramentos que poderão não apenas impactar as vidas das envolvidas, mas também influenciar a maneira como figuras públicas são vistas e tratadas no contexto judicial. A expectativa é que a justiça, o Ministério Público e as redes sociais desempenhem papéis fundamentais na formação da narrativa e na busca pela verdade neste intrigante caso. A presença de Deolane Bezerra nas redes sociais é um fenômeno que reflete não apenas sua habilidade em se conectar com o público, mas também o poder das plataformas digitais na formação da opinião pública. O engajamento em suas postagens, que frequentemente incluem conteúdo pessoal, profissional e promocional, cria uma base de fãs fervorosos que se envolvem ativamente em sua narrativa. No entanto, essa mesma plataforma pode ser um campo minado. A repercussão de eventos como a operação em questão pode rapidamente transformar a percepção pública.
Comentários negativos, especulações e até mesmo ataques pessoais podem surgir, criando um ambiente hostil que pode impactar emocionalmente as envolvidas. A forma como Deolane e Solange escolhem responder a essas dinâmicas será crucial para sua reputação. As implicações legais desse caso são multifacetadas. Se o Ministério Público decidir avançar com a investigação, Deolane e Solange poderão enfrentar não apenas questões legais, mas também a possibilidade de processos civis, dependendo das alegações que forem confirmadas. A potencial penalização não se limita a multas ou sanções, mas pode incluir a perda de credibilidade e a erosão de sua influência nas redes sociais. Esse cenário levanta uma questão mais ampla sobre a ética na atuação de influenciadores digitais. A responsabilidade que figuras públicas têm em relação ao que promovem e como gerenciam suas finanças é um tema que vem ganhando destaque. À medida que o público se torna mais consciente das práticas de seus ídolos, a pressão por transparência aumenta, exigindo que influenciadores adotem comportamentos mais éticos e responsáveis. A atuação da Justiça, liderada pela juíza Andreia Calado da Cruz, é fundamental para garantir que o processo seja conduzido de maneira justa e imparcial. A definição de um prazo para o marcapasso não apenas demonstra a urgência do caso, mas também a responsabilidade da Justiça em responder às expectativas da sociedade. Transparência e eficácia são essenciais para manter a confiança pública nas instituições. Um aspecto importante é a comunicação do Ministério Público e da Justiça com a sociedade durante o processo. Atualizações regulares e esclarecimentos sobre os procedimentos podem ajudar a evitar a desinformação e a especulação, promovendo um entendimento mais claro sobre o que está em jogo. O futuro de Deolane e Solange está em um ponto de inflexão. Dependendo do resultado da decisão do Ministério Público, as duas podem enfrentar um caminho repleto de desafios ou uma oportunidade de recuperação. O impacto emocional da situação não deve ser subestimado. As pressões de serem figuras públicas, aliadas às incertezas legais, podem gerar estresse e ansiedade, afetando sua saúde mental e bem-estar. Se a decisão for favorável e não houver indícios de irregularidades, isso poderá permitir que ambas retomem suas carreiras com maior força. No entanto, se a investigação avançar, a dinâmica de suas vidas profissionais e pessoais poderá mudar drasticamente. A capacidade de se reinventar e de comunicar-se de forma eficaz com seus seguidores será testada. O caso de Deolane e Solange Bezerra é um exemplo da complexidade que envolve a intersecção entre a fama, a responsabilidade social e as questões legais. À medida que o prazo estabelecido pela Justiça se aproxima, a expectativa em torno dos desdobramentos cresce. O que está em jogo não é apenas a reputação das envolvidas, mas também uma conversa mais ampla sobre a ética na era das redes sociais e a responsabilidade que figuras públicas possuem em relação a seus seguidores e ao público. A Justiça, representada pela juíza Andreia Calado da Cruz, desempenha um papel crucial na manutenção da integridade do processo judicial. A determinação de um prazo para o Ministério Público é uma demonstração de que a Justiça está atenta à urgência e à relevância do caso. Essa decisão não apenas busca promover a eficiência do sistema judicial, mas também garantir que as partes envolvidas tenham a oportunidade de apresentar suas versões e defender seus interesses. A comunicação eficaz entre o Ministério Público e a Justiça, assim como a sociedade, é fundamental. A transparência nas etapas do processo ajuda a evitar mal-entendidos e a desinformação, que são comuns em situações envolvendo figuras públicas. À medida que o caso avança, é vital que o público receba informações claras e precisas sobre os desdobramentos, de modo a fomentar um ambiente de confiança nas instituições. A decisão do Ministério Público pode ser um divisor de águas para Deolane e Solange. Se a investigação for arquivada, isso poderá permitir que ambas continuem suas carreiras sem grandes interrupções. No entanto, caso o marcapasso decida avançar com a investigação, elas terão que enfrentar não apenas as consequências legais, mas também o impacto emocional e psicológico da situação. Fiquem sempre atualizados a partir do nosso canal. Até a próxima!